Boa noite a todos vocês, graça e paz. Passando aqui para deixar um alerta, uma palavra de Deus para o seu coração, hein? Glória a Deus. Vamos entrando aí, vocês que estão chegando, estão ouvindo bem? Eu quero deixar uma palavra para o seu coração, para a sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 37. Um alerta de Deus para a sua vida, um alerta de Deus para as nossas vidas. Mateus capítulo 24, verso de número 37, diz o seguinte: Pois assim como foi nos dias de Noé, e também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Então essa palavra que nós acabamos de ler agora nos mostra como foi nos dias de Noé. E podemos observar que muitos naqueles dias, porque Noé pregou e anunciou, podemos encontrar essa passagem no livro de Gênesis, que Noé pregou acerca do dilúvio. O livro de Hebreus, capítulo 11, mostra que Noé foi um pregoeiro da justiça e ele anunciou acerca do dilúvio. Mas muitos não acreditaram, muitos não deram crédito àquilo que ele vinha anunciando e vinham pregando. Mas naqueles dias anteriores, antes do dilúvio acontecer, davam-se em casamento, comiam, bebiam, casavam, festejavam, alegravam-se. Mas o que acontece é que o dilúvio veio repentinamente, quando menos ninguém esperava, e um alerta de Deus para o Brasil, para as nações, é que Jesus está voltando. Um alerta nesse período que nós estamos vivenciando, onde muitos pensam que o Messias, o Cristo, o Filho do Homem, não há de vir. Ele virá buscar o seu povo, buscar a sua noiva, buscar a igreja. É uma palavra que muitos não gostam e nem param para ouvir. Mas eu estou aqui para te anunciar, Jesus está voltando. Brasil, nação, Jesus está voltando. A vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo é real e é verdadeira. Os sinais estão aí, terremotos, tsunamis, tremores, enfermidades, pestes, tem alastrado nação contra nação, reino contra reino. Falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, muitas pessoas enganando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia diz, muitos nos últimos dias apostarão, negarão a fé. E o que nós estamos vendo é a corrupção, o engano, a mentira, o ódio, o rancor. Pessoas odiando umas às outras. São sinais acerca da vinda do Filho do Homem. O que tem acontecido, muitas coisas têm acontecido, a mídia não mostra, mas as Escrituras nos revelam que Jesus está vindo. Como será a volta de Jesus Cristo? A Bíblia nos mostra que será repentina. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluias! A vinda do Filho do Homem é comparada como um relâmpago. Nasce, ou seja, no oriente se mostra até o ocidente numa velocidade muito rápido. Muito rápido será a vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52. Bendito seja Deus, verdade, Érica.
É verdade, Deus ele tem dado sinais, tem mostrado a muitas pessoas. Deus abençoe cada um de vocês que estão participando conosco, que nos acompanhando. Peço a você, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ouvir essa verdade que muitos não querem anunciar, que muitos não querem pregar. E eu e você, como servo do Senhor, que o Senhor lhe chamou, minha amada, meu amado, para anunciar acerca das boas novas do Evangelho, que liberta, o Evangelho que transforma. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, que no momento de abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, a trombeta soará. E a Bíblia diz que o apóstolo ele faz uma comparação, ele usa no momento de abrir e fechar de olho, ou seja, o piscar de olhos é muito rápido. Essa é uma palavra que nos mostra algo tão simples. Você pisca os olhos que nem percebe, assim será a vinda do Filho do Homem. Não dará tempo se preparar. Tem muitas pessoas, amanhã me preparo, daqui um tempo eu me preparo. Você deve se preparar hoje. Nós devemos estar preparados agora. A Bíblia diz, não vos preocupeis com o que haver de fazer no dia de amanhã. Ou seja, basta cada dia o seu mal. Se preocupe com hoje, se preocupe com agora. É momento de santificar, é momento de buscar ao Senhor, é momento de despertar. A Bíblia diz no livro de Efésios, despertai, ó tu que dorme, desperta, ó tu que dorme, levantai entre os mortos e Cristo te iluminará. Igreja, Brasil, é necessário um despertamento espiritual. Aleluias! Nós temos que orar, nós temos que clamar por um grande despertamento espiritual em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil, na nação. Jesus está voltando e eu creio que haverá um grande despertamento espiritual em nossa nação e nós devemos clamar, nós devemos buscar ao Senhor pelo um grande avivamento. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Quem imaginaria? Quem imaginaria sinais acontecerem em algumas cidades e hoje estão sinais aí? A Bíblia diz que Deus tem permitido tudo isso para quê? Para o povo voltar os seus corações a Deus. E esse período que nós estamos vivenciando, que é esse período dessa pandemia que atingiu o mundo, parou o mundo. E esse é o momento das pessoas que estão em isolamento, as pessoas que estão em quarentena, as pessoas que estão em suas casas. O que acontece? Deus permitiu isso para a igreja, para o povo, para a nação despertar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de orar, é tempo de clamar ao Senhor. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, o Senhor, aleluia, ouvirá a oração, vai sarar a terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Érica fez um comentário aqui dizendo, Jesus me disse isso em sonho através de um pastor. Diz, para eu despertar foi algo muito forte. Olha como é que Deus tem falado. Deus tem falado em nossa vida a cada dia, todos os dias. Você olha para os quatro cantos, você vê os sinais na natureza. Você olha para a política, você vê os sinais na política. Você olha para as nações, você vê os sinais nas nações. Você olha para as igrejas, você vê a frieza, você vê os sinais políticos, sinais espirituais, sinais naturais, sinais ecológicos. Você vê na natureza os sinais estão aí para quem acreditar ou não. Uma coisa eu digo para você, meu amado e minha amada que me ouve e que ainda vai ouvir esta mensagem. Os sinais estão aí. Mas aí alguém pode dizer, mas eu não acredito que Jesus vai voltar. Eu não acredito que o Messias virá. Eu não acredito que haverá arrebatamento. Independente de você acreditar ou não, é um fato, é uma realidade, é uma verdade que vai acontecer. Passarás os céus e a terra, mas essa palavra não há de passar. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. É tempo de despertar. Como está a sua vida com Deus? Jesus te convida a um despertamento espiritual. Aleluias.
Bendito seja o nome do Senhor. Peço a você, compartilhe, para que alguém ouça essa palavra. Olha o que a Bíblia diz. No versículo 39 que nós lemos de Mateus 24. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando o dilúvio aconteceu, a arca, as portas já tinham fechado. Depois você lê a Gênesis 6, 7, lê o capítulo 6, lê o capítulo 7, até o 8. Leia para você entender um pouco daquele período. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas esposas, ou seja, 8 pessoas foram salvas naquela época. Imagina nos dias atuais. Irmãos, naqueles dias, Deus só encontrou Noé, salvou a sua esposa, os seus filhos, suas esposas. Na humanidade inteira daquele povo, daquela época, só foram salvos 8 pessoas. E muitos não deram crédito, e não é diferente dos nossos dias. Muitos não têm acreditado, muitos não têm dado crédito, dizendo que isso não vai acontecer, que muitas pessoas contaram nos antepassados e que não vai acontecer, que Jesus não virá, que essas verdades, foi escrito pelo homem, foi o homem que fez. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, é verdadeira, é genuína, e isto que está escrito acontecer, minha amada, meu amado, creia você ou não, vai acontecer, um fato, é uma realidade, Jesus virá. E a Bíblia diz que muitos naquela época não perceberam, só deram crédito quando viram. Aí já era tarde demais. Ou seja, a porta foi fechada e foi fechada por fora. Noé não poderia abrir a porta para que as pessoas pudessem entrar enquanto o dilúvio, porque as águas do abismo começou a jorrar, o céu se abriu, as fontes das águas se abriram. E o dilúvio, ou seja, começou a acontecer naquele momento que ninguém esperava. Noé já estava dentro da arca. Entra para dentro da arca enquanto é tempo. Jesus te chama, Jesus te convida. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. A vinda de Jesus será repentina. É muito rápido. O que é um arrebatamento? A palavra arrebatamento quer dizer raptar com força. Ou seja, tirar com força. Ou seja, raptar, capturar. É uma rapidez. Ser transladado, arrebatado. Vai ser rápido. A igreja deve almejar pelo arrebatamento. O apóstolo Paulo escreve em sua última carta a Timóteo, dizendo assim, no capítulo 4, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça, ao qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Você tem amado a vinda de Jesus? Você tem anseiado pelo arrebatamento? Você tem anseiado alabaras, né, para canoreua. Meu Deus, coisa tremenda, Jesus. Você tem anseiado pela vinda do noivo? Em cântico você encontra: vem depressa, amado meu, a noiva anseiando pelo noivo. Aleluias. Você tem anseiado pela vinda do Cordeiro, você tem anseiado pela vinda do noivo. Você tem anseiado em encontrar com Deus nos ares, com Cristo nos ares. A Bíblia diz em Tessalonicenses que quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que permanecermos vivos, se alcançarmos o arrebatamento ainda em vida, nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares. Mas se morrermos em Cristo Jesus, no arrebatamento, quando a trombeta soar, nós ressuscitaremos e encontraremos com Ele nos ares. Que coisa tremenda! O arrebatamento é uma realidade. Escute, é uma realidade o arrebatamento. E o apóstolo Paulo, ele diz desde agora, a convicção que ele tinha. Renan, Deus te abençoe. Érica, Deus, ele diz com a convicção, desde agora,
a coroa da justiça, ao qual o justo me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Que convicção! Ele ansiando, desde agora, a coroa da justiça. Já estava aguardando ele. E ele diz a todos que amarem a vinda. É necessário amar a vinda do Cordeiro, amar a vinda de Jesus. Aleluia! Em Apocalipse você encontra o Espírito e a noiva dizendo, vem! Aleluias! Você tem ansiado, minha amada, pelas coisas celestes? Você tem ansiado pelas coisas do céu? Você tem almejado pelas coisas do alto? Aleluia! Em Mateus você encontra Jesus dizendo, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe que as pessoas estão preocupadas com as coisas da terra? Sabe aonde as pessoas estão conectadas? Com as coisas da terra. É necessário a gente desligar um pouco da terra e buscar as coisas de cima, as coisas do céu. Em Lucas 5 você vê Jesus dizendo assim, afastai um pouco da terra, ou seja, afastai um pouco da beira da praia ou da areia. E Jesus pede para afastar um pouco, e ele dentro do barco de Simão Simão, ele começa a ensinar, começa a pregar, e o povo está à beira do barco ali, ansiosa, faminta em ouvir a mensagem, a palavra, e eles apertavam e exprimiam uns aos outros, porque almejavam em ouvir a palavra. E Jesus no barco de Simão começa a pregar, anunciar, mas ele disse para Simão, afasta um pouco da terra. Então podemos fazer uma analogia dentro desse texto acerca da terra. Não é necessário, vai ter que abandonar tudo, vai ter que desligar de tudo. Não, afaste um pouco da terra. Aquilo que te afasta de Deus, desliga. Aquilo que te afasta de Deus, te afaste. Ou seja, não esteja conectado com aquilo que te distancie de Deus, com aquilo que te afaste de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Eu sinto a presença de Deus. Aleluias. Deus ele tem despertado muitas pessoas. Deus tem despertado muita gente. Deus tem despertado homens e mulheres, missionários, pastores, evangelistas, pessoas para falar acerca da sua vinda. Jesus está voltando, Brasil. Jesus está voltando, nação brasileira. Jesus está voltando. Ouça a voz do Senhor. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Brasil, desperta, porque o Filho do Homem está às portas. A trombeta irá lavandorecer. A trombeta irá tocar. O Filho do Homem virá sobre as nuvens para buscar a sua noiva. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a presença do Eterno. Mateus 25, 13 diz, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai e orai. É tempo de buscar ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Joab, meu amigo, Deus te abençoe, paz e graça. Deus abençoe cada um que está nos acompanhando. Peço a você compartilhe para que outras pessoas ouçam essas verdades que é a palavra genuína e verdadeira. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar. Amém? Porque a coroa nos espera. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima live.